Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Política que, quando chega assim a uma fase de competições internacionais de futebol, onde a nossa seleção está, varia um pouco e, portanto, começámos com o Mundial da Rússia 2018, avançámos para a Liga das Nações, que Portugal venceu em 2019, o Euro 2020, que está a acontecer em 2021, cá estamos nós, e se tudo correr bem para o ano, Qatar, vamos lá ao Qatar em 2022. Não digo irmos realmente ao Qatar, nunca sabe se por acaso não vai cair uma parceria qualquer com a Qatar Airways. Se aparecer, não digo que não. Mas pronto, é isto. Nuno Santos, bem-vindo. É a tua terceira vez aqui no Podcast Conversa. E tu tens uma mística neste podcast. Vieste no 86, o episódio 86, e foi a primeira vez que este cascol apareceu, como foi dado então pelo ouvinte, o Diogo, quando foi o jogo de Portugal-Marrocos, que enfim, aquilo foi uma batalha campal. Voltaste depois no episódio 186 para as conversas confinadas, na altura também que o teu jogador favorito, portanto Maradona, e o Mundial do México 86, faleceu. E, portanto, foi assim também um tempo um pouco conturbado. E estás agora aqui para este episódio número 275. Portanto, bem-vindo. Já é um prazer, é um prazer. Tens direito a 5 centímetros quadrados da minha despensa, é o que eu te posso dar. Não é mau. O Olivier tem 3. Não é nada mau. O Olivier tem 3. Então pronto. Ok. Mas com o Olivier na despensa também não vai segurar grande coisa. Não? Bem, ele é alto, não é? Portanto... Eu ao pé dele, eu sou alto, sabes que eu sou alto, eu tenho 1,80m, mas com ele eu sinto-me pequeno. O Olivier tem seguramente 1,90m. Portanto, é por aí. Bem-vindo, mais uma vez, agora aqui para o Euro 2021. E se correr bem tudo bem, espero ter-te aqui já no Mundial 2022. Esperemos bem que sim, acho que sim. Acho que vai este convite. Vai correr bem. Antecipado. O Nuno, que és comentador do Eurosport, trabalhas também na TSF e estás a narrar também os jogos na Gol FM. Portanto, se quiserem acompanhar o relato numa rádio, Gol FM, basta apenas ouvirem a emissão online na web rádio ou também no próprio Facebook da Gol FM. Portanto, aqui fica a publicidade também feita nesse sentido, se assim o desejarem. Portanto, enquanto estão a trabalhar e não está a dar o jogo de Portugal, mas querem saber o que está a acontecer com outro jogo qualquer, é uma questão de estarem ali a acompanhar também. E o Nuno... Sim, temos é uma rádio interessante no sentido de dar também, tem uma série de parcerias de norte a sul, portanto há uma série de rádios regionais que têm frequência, também é possível ouvir no FM e temos rádios que fazem também transmissão, sobretudo nos PALOP, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e portanto tem sido uma grande aventura, porque é interessante ver também a reação de pessoas que nos escutam, como aconteceu ainda no outro dia, ao fazer o jogo do Portugal-França, e receber mensagens de Canadá, Toronto, Suíça, Brasil, muita gente do Brasil, e portanto tem sido uma aventura muito, muito boa, tem sido um projeto, é um projeto realmente que é a única rádio de desporto, nesta altura em Portugal, que acompanha todos os jogos do Campeonato da Europa e com uma vasta rede de narradores e toda a equipa está mobilizada, de facto, para o Euro. E vamos continuar com o Euro e esperemos com Portugal até ao final. Exatamente. Vamos. Se bem que não temos dos caminhos mais fáceis trilhados, mas pronto, já lá vamos. Vamos primeiro fazer aqui uma repesca daquilo que foi esta fase de grupos, que teve muitas surpresas e algumas desilusões. Portanto, vamos fazer isto grupo a grupo. E, portanto, primeiro grupo, tivemos a Itália, que 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, 7 golos marcados, 0 sofridos, portanto, algo inédito também. País de Gales a ficar em segundo com 4 pontos, a Suíça também com 4 pontos em terceiro lugar e a Turquia com 0 pontos e em último lugar, portanto, com 8 golos sofridos e apenas 1 gol marcado. Para mim, aqui a grande surpresa foi o País de Gales. Sim, a equipa galesa é realmente uma boa surpresa. E era um grupo muito equilibrado. Não direi para o primeiro lugar, porque a Itália parece-me que partia já com alguma vantagem, ou muita vantagem. A equipa italiana é o tal renascimento italiano feito pelo Mancini. É uma equipa que muda completamente o paradigma do futebol italiano. Basta ver a forma como a Itália jogou,
não sofre nenhum gol, é verdade, isso mantém a tradição de defender bem, mas atacou muito e bem. É uma equipa que tem jogadores de grande qualidade em todos os setores, tem experiência lá atrás com o Chiellini, tem o Locatelli, tem um médio extraordinário que é o Varela, tem o Jorginho, tem o Emerson, tem o Toloi, Insigne, enfim, é uma equipa Bernardeschi, são jogadores de grande qualidade e, portanto, aqui o primeiro lugar da equipa italiana parece que não tem grande questão, mas era um grupo talvez um dos mais equilibrados, porque entre País de Gales, Suíça e a Turquia, qualquer um deles poderia ter terminado no segundo lugar. O País de Gales fez um jogo extraordinário. Também tive a oportunidade de narrar para a Turquia, ganharam 2-0 num golo na primeira parte, salvo erro, exato na primeira parte, e depois na segunda, mesmo a acabar, o Roberts, o lateral, faz 2-0 com 2 passes de golo do Gareth Bale, que mesmo assim falhou um penalti, mas que foi considerado o homem do jogo. Foi Ramsey que marcou o gol, agora recordo. E não morreu ninguém. Não, exatamente, esta vez não. Parece que a maldição acabou. E o Gareth Bale continua a ser marcado, portanto, há 13 jogos que não marca, era muito criticado, mas calou realmente os adeptos galeses, porque fez um grande jogo e, portanto, o País de Gales, ele já teve uma série de 20 jogos, sem marcar um gol, continua a ser de longe o melhor marcador da equipa galesa. Quanto à Suíça, também não consegue ultrapassar o País de Gales e a grande decepção para concluir o grupo A, Turquia. A Turquia tinha sido uma equipa que durante a qualificação, com o Şenol Güneş, que voltou, ele tinha deixado a seleção há uns anos, agora voltou, e havia grande expectativa porque a Turquia não tinha nenhum gol, aliás tinha três sofridos na qualificação, a par da Bélgica. São as equipas que melhor defenderam, pelo menos golos sofrem realmente na qualificação para este Campeonato Europeu 2020 e acabam por entrar aqui numa espiral defensiva terrível, com uma série de erros, não marcaram um golo e sofrem 8, creio que foi isso. Exato. E portanto foi terrível. A Turquia também é uma equipa homogénea, não tem uma grande figura, um grande jogador, mas tinha a obrigação pelo menos de jogar melhor, um pouco melhor ou muito melhor, para lutar, se calhar não pelo segundo, mas aqui por um terceiro lugar e um apuramento pela repescagem para os oitavos de final. Exato. A mim, a Turquia, sabes que é daqueles países que eu tenho sempre esperança que brilhe um pouco, que dificulta um pouco as contas, mas nestes últimos anos, longe de ser aquela Turquia que acabou em terceiro lugar no Euro 2008, organizado pela Suíça. Sim, não tem nada a ver. Não. Já há muito tempo não temos assim uma boa fornada de turcos. Aliás, isso basta vermos quais são as prestações também das equipas turcas na Champions e na Liga Europa. Portanto, o Galatasaray já não é aquele Galatasaray que era há uns tempos. O Fenerbahçe já não é aquele Fenerbahçe onde esteve Raul Meireles, Bruno Alves, Robin van Persie, não é? Portanto, por aí vai. E o Trabzonspor, que inclusive foi penalizado por excessos. E o Besiktas, na altura com o Quaresma, portanto já não é. E com o Bá, que também era um bom ponto de lança. Portanto, é isto. Quando não tens, voltamos àquelas dinâmicas que é, quando não tens um campeonato nacional interessante, é muito difícil conseguir projetar. É mais complicado. É muito mais complicado. Projetar isso para a equipa nacional. Não que o campeonato belga seja o melhor dos melhores campeonatos do mundo, mas tem conseguido produzir boas estrelas e, portanto, vamos ver até quando é que esta geração belga também vai brilhando. Já lá vamos. E esta equipa do País de Gales, estava agora aqui a recordar-me, tem o Robert Page, que é o técnico, que era o adjunto do Ryan Giggs, que subiu do sub-21 para a equipa principal devido à questão que tem a ver com a acusação que foi feita ao Ryan Giggs, que, como se sabe, está a contas com a justiça, com aquela investigação que foi feita pela polícia de Manchester, de agressão, de coação sexual à namorada, e, portanto, tem julgamento marcado, creio que para este mês de julho, não me falha a memória, creio que é agora. E, portanto, tem também essa particularidade do país ser treinado pelo Page e não pelo Ryan Giggs, que foi a grande figura do futebol de Gales durante anos e anos a fio. Exatamente, portanto, a grande referência. Avançamos para o grupo B.
B de Bélgica, pois é, a Bélgica também ela 3 jogos, 3 vitórias, 7 golos marcados, 1 sofrido. A Dinamarca, às últimas, lá conseguiu ficar em segundo lugar, e portanto aqui Dinamarca, que história tem Dinamarca para contar deste Euro, e portanto todos nós sustivemos o folgo quando vimos Christian Eriksen aqui no chão. Aliás, eu, para te ser muito honesto, no exato momento em que eu liguei a televisão, caiu Christian Eriksen e portanto fiquei... Olha, eu estava na praia a ver o jogo. Pois, portanto, para mim foi assim Foi uma terrível, coisa... foi terrível. Exato, foi uma coisa que... confusão, portanto não se percebeu nada do que estava a acontecer. A Finlândia acabou por ser aqui uma surpresa também, portanto, primeira vez que vem a um Euro, tem um gol, tem 2 golos marcados, um sofrido, mas desculpa, um gol marcado, 3 sofridos, e tem 3 pontos, portanto fica em terceiro, mas não suficiente para avançar. E para mim a grande desilusão é a Rússia, com 2 golos marcados, 7 sofridos e portanto 3 pontos. Esperava um pouco mais da Rússia, por aquilo que também foi a sua campanha interessante na altura do Mundial da Rússia. Sabemos que obviamente aquilo foi muito impulsionado por jogarem em casa, mas não podemos esquecermos que foi uma Rússia que na altura, em 2018, se bateu de igual para igual com a Espanha, não é? Portanto o jogo só se resolveu nos penaltis, se não estou em erro, e portanto esperava-se um pouco mais, mas Dzyuba não é suficiente, Golovin também não dá para tudo, e foi uma seleção russa que partiu sem Akinfeev, que para mim continua a ser de longe o melhor guarda-redes russo. Sim, na análise que era feita na véspera do torneio, era um grande problema que a Rússia teria na baliza, porque o Igor Akinfeev era de longe realmente o grande guarda-redes da Rússia, mas era um desastre anunciado, pelo menos porque a Rússia e a Bélgica já se tinham defrontado na qualificação, e na Bélgica, creio que foi 4-1, foi assim uma coisa do género, 1-0, e depois 4-1 na Rússia. E a Rússia, portanto, já tinha perdido 2 vezes com a Bélgica, voltou a perder, não teve hipótese alguma, desilude porque jogava em casa. Essa é outra questão muito importante. Jogou sempre em São Petersburgo e jogando em casa é uma vantagem óbvia, ainda para mais com muito público, o estádio quase cheio, e não conseguir ficar, pelo menos, já não digo à frente da Dinamarca e da Bélgica, mas não ficar à frente da Finlândia. Ficar pelo menos em terceiro, não é? Era obrigatório. Sim. Foi realmente muito mal. Um ponto apenas, foi muito curto para esta Rússia. Claramente que a Bélgica era a favorita e a Dinamarca. Creio que aqui não há grande surpresa no grupo, porque até pelo ranking, a Bélgica atualmente é o número 1 do ranking mundial, como se sabe. A Dinamarca e a Finlândia acabam por se bater ali pelo segundo lugar. A Finlândia ainda acreditou quase até a última jornada, mas de facto a Dinamarca reuniu-se, como tinha acontecido em 92, quando foi campeão da Europa com o Peter Schmeichel, um dos irmãos Laudrup, o outro não foi, devido ao despoltar da guerra que aconteceu nos países bálticos, sobretudo a Jugoslávia estava apurada, era uma grande seleção da Jugoslávia, era uma equipa verdadeiramente fantástica no início da década de 90, e acaba por ir a Dinamarca, que estava de férias, para ser campeã da Europa, e o caso do Eriksen parece-me que uniu mais a equipa, e acaba por soltar a equipa realmente por este apuramento histórico. Foi bonito ver o apuramento da Dinamarca, quanto mais não seja, ter sempre no pensamento o Eriksen, que é o jogador mais importante de longe da Dinamarca. Exato, apesar de não ser o capitão, porque esse é o defesa, o Kjaer, mas é sem dúvida aquele que mais nome dá a esta equipa. Portanto, avançamos para o grupo C, Holanda ou Países Baixos, portanto também uma equipa que fez 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. A Áustria com 2 vitórias, 6 pontos. A Ucrânia, às últimas, lá se conseguiu também apurar, ficando em terceiro lugar com 3 pontos. E a modesta Macedónia do Norte, que ficou com 0 pontos. Exatamente, também estreia. Tivemos aqui estas 2 estreias da Finlândia e da Macedónia, sendo que foi o despedir de Pandev. Ele que ainda marcou 2 jogos, marcou 2 golos. É uma lenda viva do futebol mundial. O Goran Pandev é claramente o Eusébio da Macedónia, há de ser um jogador eterno. Era arte pura, realmente, nos pés do Pandev, um jogador cerebral de grande qualidade, e creio que foi a melhor despedida que ele poderia ter
com 30 e muitos anos, chegar a uma fase final, levar o seu país pela primeira vez, a Macedónia do Norte, a uma fase final, e foi a grande despedida, de facto, que teve, e foi aquela despedida mais... Foi arrepiante também ver a forma como os jogadores da Macedónia, quase no fim, fazem aquele corredor e despedem-se do seu eterno capitão, Goran Pandev. Mas este grupo tem aqui realmente Países Baixos, claramente também me parece que era favorito, a Áustria e a Ucrânia iam-se bater pelo segundo lugar. A equipa ucraniana é uma seleção muito interessante, muito forte fisicamente, tem jogadores de grande qualidade, Yaremchuk no ataque, tem dois laterais que sabem muito, o Karaveev e também o Mikolenko, tem um bom central, tem o Zinchenko do Chelsea, aliás do City, que pode jogar como lateral, mas aqui jogou como médio interior, e dá sempre muito apoio ao ataque, e portanto penso que esta Ucrânia não vai ser candidata a nada, mas pelo menos é um adversário sempre muito complicado, quanto mais não seja pela componente física, pela intensidade que mete no jogo. Tem realmente ali esses jogadores que me parecem que estão um pouco acima, e depois tens a Áustria, que ficou no segundo lugar, a equipa do Alaba, que é um todo-terreno, é um homem que faz tudo. É também uma seleção que tem aqui jogadores, Sabitzer, Arnautovic, que é um matador terrível, que consegue resolver um jogo sozinho. O Alaba tem essa particularidade de poder jogar como lateral esquerdo, qualquer posição para ele, a meio campo, ele que agora vai para o Real Madrid, é claramente um jogador acima da média, e depois tem... Parece um pouco um espelho de Gareth Bale, não é? Portanto, Gareth Bale a jogar do lado direito e o Alaba do lado esquerdo. E o treinador, que é um homem também muito experiente, o Frank Foda, que veio do Sturm Graz, creio que foi campeão, e acaba por trazer esta seleção da Áustria para o apuramento, e portanto é mais uma equipa. Isto era mais um grupo muito equilibrado entre, parece aqui, Áustria e Ucrânia para o apuramento direto no segundo lugar, porque Países Baixos claramente num patamar acima, se bem que não tenha deslumbrado. Não vi um grande jogo da equipa holandesa neste papai. Mas lá está. Isto foi o que eu também disse no episódio com o Rebé Cristóvão, logo o primeiro onde tivemos a antevisão do torneio geral. É uma equipa que esta Holanda, estes Países Baixos, entraram com uma grande nuvem de críticas. Para já, Virgil van Dijk não foi convocado. Exato. Por lesão. Vais repescar o Stekelenburg e não vais pescar o Silesen. Exatamente. E portanto também não tens aquele avançado do Tottenham, cujo nome agora também me... Perguis. Sim. Portanto não foi convocado também. Enfim, foi assim um pouco... Houve assim uma nuvem sobre esta convocatória. Sim, tens o Depay, que é também... A imagem do Arnautovic é também outro jogador que resolve um jogo. Tem matéria-prima qualificada, naturalmente que o Frank de Boer tem aqui matéria-prima qualificada, porque a Holanda, num dia bom, é uma equipa terrível. Mesmo não esteja, nesta altura, no top 10 do ranking europeu e mundial, creio que está no 15º ou 16º do ranking mundial, continua a ser uma equipa de nível, sobretudo num dia bom e jogando em casa. Exato, foi uma seleção que tem estado a falhar os últimos... o Euro 2016, eu acho que eles não se qualificam, pois não? Não. E nem para o Mundial de 2018. Portanto, isso obviamente que afunda o ranking da equipa, apesar de termos tido aqui uma grande fornada do Ajax, que, enfim... Como sempre. Exato. Portanto, a receita do Ajax é a mesma, é das melhores academias que aí tens, e portanto fazer aqui uma nota de que Memphis Depay foi já transferido do Lyon para o Barça. Portanto, mercado de verão a trabalhar forte e feio, portanto, interessantíssimo nesta parte. Ora, grupo D, em que tivemos uma Inglaterra que, enfim, deu para as despesas, vamos dizer assim. Em que marca 2 golos apenas. É isso, é que é mesmo para as despesas. Temos aquele gol todo atabalhoado do Sterling contra a Croácia, uma Croácia que para mim deixou muito aquém das expectativas. A Croácia vai crescer.
A Croácia vai crescer. Acho, daquilo que vi no último jogo, vai crescer contra a Escócia. Também não é um adversário particularmente forte, não é? Mas parece-me que Modric, Kovacic, são jogadores, sobretudo Modric, mesmo com a idade. E por isso também renovou o contrato com a Croácia empatar com a República Checa. Isso pode acontecer, quer dizer, pode acontecer. Mas acho que vai crescer. Não deslumbrou, não é a Croácia, Sim, foi de vice-campeã do mundo. 2018, exato. Perdeu perdeu o Mundial com a França por 4-2 e, portanto, vai crescer. E, portanto, mas que eliminou a Argentina por 4-1. Exatamente. Também tinhas alguns aqui, o Modric muito mais novo, mas continua a ser um jogador altamente disponível. Sim. Quando pega no jogo é algo de fantástico. Exato. E portanto tivemos então a Croácia em segundo, a República Checa em terceiro, com vaga para os oitavos de final, como dos melhores de 6 lugares, e por último a Escócia com 1 ponto e com 1 golo marcado, 5 sofridos. A Escócia é aquele país que tem a paixão, basta ver Hampden Park, que não estava cheio, longe disso, com muita gente sempre a puxar pela equipa, tem muita entrega, são muitos jogadores que jogam nas divisões secundárias em Inglaterra, no Reino Unido, tem paixão, mas depois não tem claramente grande qualidade. Creio que não era de esperar outra coisa que não fosse o quarto lugar, apenas 1 ponto realmente para a Escócia, e curiosamente 1 ponto que para eles é uma vitória, que empatar em Wembley com a equipa inglesa é quase uma vitória, realmente para esta equipa. Sobretudo as coisas políticas como estão. Exatamente. Portanto, não esquecer que este podcast é um podcast de política. Convém, não é? Mas sim, acho que é um grupo que cumpre as expectativas. Tínhamos apostado, eu e o Ribeiro Cristóvão tínhamos apostado que queria fechar assim um grupo com um favoritismo para a Inglaterra e a Croácia ficar em segundo e a República Checa em terceiro. Ora, o grupo E, temos aqui uma grande surpresa, pois é, em que temos a Suécia como a Suécia e a Espanha, que já se tinham encontrado também nas fases de qualificação. Portanto, voltam a encontrar-se aqui, sendo que a Suécia termina à frente do grupo com 7 pontos, e é uma Suécia sem Zlatan Ibrahimovic. Portanto, com 2 vitórias, 1 empate, 4 golos marcados, 2 sofridos, 7 pontos, em primeiro lugar. A Espanha, que não convenceu muito, apenas com 1 vitória e 2 empates. 5 muito pontos. criticada, muito criticada. 6 golos marcados, se bem que estes golos marcados, isto parafraseando o nosso capitão, os gols só como ao catch-up, né? Portanto, quando vem vem todos de uma vez, e assim foi na última jornada contra a Eslováquia, sendo que a Eslováquia meteu 2 autogolos, portanto, houve aqui uma ajuda para este crescendo. A Eslováquia, que no início prometeu muito, tendo ganho logo o primeiro jogo contra a Polónia, e portanto acaba em terceiro lugar, mas sem ponto suficiente para passar aos oitavos de final, e portanto 3 pontos, e a grande desilusão, diria, deste grupo, que à partida estaria aqui para lutar pelo segundo, terceiro lugar, a Polónia, que se despede apenas com 1 ponto, 4 golos marcados, 6 sofridos, portanto é pena, porque já não vamos ter show de Lewandowski neste europeu. Era Lewandowski e mais 10 quase esta Polónia. Milik saiu 1 ou 2 jogos, 1 ou 2 dias antes de começar a competição, basicamente, portanto, num amigável de preparação, lesionou-se, portanto, menos uma... E foi uma baixa importante. Mas é pena porque o Paulo Sousa tinha grande expectativa, a equipa técnica liderada pelo Paulo Sousa, que tem também lá o Paulo Grilo, um grande abraço ao meu querido amigo Paulo Grilo, que é o técnico de guarda-redes da Polónia, um homem muito experiente, treinador de guarda-redes de excelência mundial, mas tinha a expectativa realmente que o Paulo Sousa pudesse trazer a Polónia, pelo menos no terceiro lugar, para o apuramento para os oitavos de final, e até duvido que o Paulo continue na seleção polaca. Vamos ver se a Federação Polaca tem ou não a capacidade de manter o Paulo Sousa para o projeto que ele tinha idealizado para a Polónia, que era um projeto, naturalmente, quando olhamos já para a idade de alguns jogadores da Polónia, uma equipa que provavelmente teria que ser renovada, e vai ser renovada seguramente, mas é pena que apenas 1 ponto foi muito curto para esta Polónia, e concordo contigo, a Suécia é fantástica, a equipa de Jan Andersson. Deixa-me só fazer aqui um apontamento em relação ainda à Polónia, porque já vamos passar para a Suécia, mas Paulo Sousa basicamente recebe esta equipa já qualificada. Exato, portanto, não teve muito tempo para trabalhar. Exato, portanto teve os amigáveis e pouco mais.
mas pegando realmente na Suécia, é a grande surpresa, muito fiel realmente ao estilo nórdico, esta equipa com estrelas como o Forsberg, que é um jogador fantástico, pardala para o meio, que desequilibra, é um desequilibrador, tem um bom guarda-redes, tem muitos jogadores de grande experiência, grande parte deles jogam realmente nos grandes campeonatos europeus, o Marcos Berg, o Isaac, atenção, adoro, para mim é uma das revelações, já era uma certeza, para quem não acompanha muito o futebol internacional, de facto não, é um nome que provavelmente não diria muito, Alexander Isaac, jovem da Real Sociedade, de apenas 21 anos, que marcou 17 golos na última temporada na Liga Espanhola. A Liga foi quinto ou sexto melhor marcador da Liga Espanhola e é um jogador que vai sair do Real Sociedade, não tenho a menor dúvida, não me desprezando realmente a equipa basca, mas este Isaac é uma maravilha, é um jogador diferenciado, muito rápido, com um futebol realmente desequilibrador, é um jogador desequilibrante, que consegue partir qualquer defesa, sendo que tive pena de não ver a estreia do Jordan Larsson, o filho do mítico Henrik Larsson, que está também convocado e que não teve minutos, mas olhando realmente para esta frente de ataque, com Kulusevski, com Quaison, com o Berg, depois o meio campo fortíssimo, sobretudo há aqui um jogador que eu particularmente gosto, que é o Olsen, que faz ali uma dupla de pivô com o Ekdal. Eu sou fã realmente da Suécia, não só enquanto futebol, mas enquanto país. É um país que me agrada muito, gosto muito daquela mentalidade sueca e, portanto, gostei muito de ver o apuramento da Suécia no primeiro lugar, batendo-se com a equipa espanhola, que é, apesar do segundo lugar, e goleou a Eslováquia na última jornada, mas é uma equipa muito criticada em Espanha, sobretudo depois do empate com a Suécia, exatamente em casa em Sevilha, no Olímpico de Sevilha, e a imprensa espanhola caiu em cima do Luís Henrique, porque isto não basta ter 80% de posse de bola, convém marcar golos, e a grande questão que se abriu foi o Morata, entre Morata e Gerard Moreno, e de facto, com o Fran Torres num flanco, tendo depois Morata a titular e na altura Moreno fora, foi realmente terrível, e de resto Morata é um dos jogadores mais visados, não só pela imprensa, mas também pelos adeptos espanhóis, que vão quase crucificando o Álvaro Morata pela primeira fase do Campeonato da Espanha, não sendo responsável, para já único e absoluto realmente, da falta de eficácia da Espanha e o facto de jogar em casa, e continuo a dizer que este fator casa veio baralhar muitas contas deste novo formato competitivo da UEFA, mas a Espanha tinha a obrigação, pelo menos, de ganhar o grupo. Exato, é muito isso. Deixa-me voltar ainda aqui à questão da Suécia. Na altura, quando estava a ver o jogo da Suécia com a Espanha, a minha irmã até estava a dizer, bora suecos, peguem nos móveis do IKEA e construam uma defesa. E é uma equipa que defensivamente é muito sólida, não dá muito espaço, portanto concentra ali tudo nos miolos. A equipa adversária consegue jogar na lateral, mas para entrares no miolo tens que passar torres altas, portanto, como são os jogadores nórdicos, tendencialmente são altos. Aqui em relação à Espanha, há aqui uma questão muito simples, que é, não estão convocados 26, portanto o Luís Henrique aqui não convoca o máximo que pode convocar, portanto eu acho que o Luís Henrique para mim não... A Espanha também teve o problema Covid, antes de começar o torneio teve ali muitos jogadores que estiveram até em dúvida de poder jogar. Sim, mas Portugal também teve e substituiu os jogadores, portanto... Mas a Espanha foi mais, foram muitos. Também? Quase uma equipa que ficou ali, sim, mas não serve de desculpa para tudo. O campeonato espanhol tem mais equipas que o campeonato português, no que toca à Primeira Liga, e vão mais equipas espanholas para as competições europeias do que equipas portuguesas, por exemplo, ou outras até. E para mim a questão aqui é muito simples, que é, não convocas 26, não dá grande margem para tu rodares plantel. Primeira vez que não temos jogadores do Real Madrid. Sérgio Ramos está de fora por lesão, mas se calhar podia ter sido convocado apenas e só para fazer balneário, e nós sabemos que isso do ponto de vista do balneário é importante, e nós vimos isso mesmo na final do Euro 2016. Ronaldo, mesmo fora de jogo, continuava ali, era basicamente o adjunto, o técnico adjunto do Fernando Santos, a dar indicações na linha lateral. E há aqui uma coisa muito simples, que é, tiveste o Villarreal, que foi campeão da Liga Europa. Portanto, Gerard Moreno está lá, Pau Torres está lá, e portanto há aqui todo um esquadrão que tu podes e deves usar
porque há argumentos, e parafraseando aqui o Olivier em 2018 dizia: Cláudio, quem ganha é quem tem razão. E portanto é um pouco isto, que é contra factos não há argumentos. E portanto tiveste um Villarreal que fez uma campanha extraordinária da Liga Europa. Enfim, quem tem também o Unai Emery como no comando técnico, portanto, também é quase meio caminho andado para vencer a Liga Europa. Mas é isto. E Álvaro Morata, nós aqui em privado estivemos a ver por onde é que ele já passou. Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus e Chelsea. Portanto, tudo equipas de topo, tudo equipas que vão para a Liga dos Campeões e disputam o primeiro lugar dos seus campeonatos nacionais, e mesmo assim não calça. Portanto, para mim Morata sempre foi um jogador que nunca conseguiu arranjar o seu próprio espaço, e já vimos neste europeu falhar 2, 3 situações claras de golo. E, portanto... Mas a Espanha tem aqui um jogador individualizado. Mas repara, mas tu olhas para esta Espanha e olhas para a Espanha, por exemplo, do Lopetegui, e é o dia e a noite. Não tem nada a ver. A Espanha do Lopetegui fazia goleadas atrás de goleadas, se bem te lembras na fase de qualificação. Obviamente que também tinha São Marinos e tudo mais, mas mesmo com as outras equipas, assim era. Mas esta é a Espanha também, que cilindrou a Alemanha 4-1. Ou 6-1. Não, e é uma Espanha que marcou 31 golos. Marcou 31 golos na qualificação, atenção, não é uma Espanha que não desaprenderam de jogar. Mas estava-te a dizer que há aqui um jogador que eu acho que é notável, que é o futuro do futebol espanhol. O resto há aqui dois, que é o Rodri e o Pedri, sobretudo este, Pedri do Barcelona, o miúdo de 18 anos de idade, que é um fantástico jogador, que já tem uma personalidade incrível e que é titular indiscutível neste meio campo, de grande talento da Espanha, com o Thiago Alcântara, com o Fabián Ruiz, o Marcos Llorente, com o próprio Sérgio Busquets, que já tem 32 anos de idade, e portanto, de resto, são 2 jogadores apenas da Espanha que têm mais de 30 anos de idade nesta convocatória, que também não deixa de ser aqui um dado muito curioso, que é o Sérgio. São os únicos campeões do mundo. E o Jordi Alba, exatamente, capitão da equipe. Portanto, são os únicos que têm um ADN vencedor, ou aqueles que Sim, já tocaram numa taça, não é? Exatamente. Houve aqui uma grande renovação realmente desta seleção espanhola. Mas lá, isto já vão 12, 13 anos desde o Euro 2008. Portanto, esta geração de ouro que tivemos da Espanha. Ora, apanhamos aqui então o grupo F, o grupo da morte, o grupo em que, enfim, estávamos a assistir em dois jogos ao mesmo tempo na fase final. Portanto, estávamos a ver o França-Portugal, mas estávamos atentos àquilo que estava a acontecer na Hungria, e aliás o estádio vibrava imenso, maioritariamente com Portugal, mas quando a Hungria marcava aquilo, eu sou sério, aquilo quase que me fez lembrar, não sei se ainda te lembras, daquele zumbido ensurdecedor das vuvuzelas do Campeonato do Mundo de 2010 na África do Sul. Sim, foi um grupo, já sabia que íamos ter que sofrer, nós, a França e a Alemanha. Podia haver aqui um outsider, e atenção que muita gente falava que a Hungria, jogando neste grupo, não tinha qualquer hipótese, e esteve lá quase. E há apenas uma equipa, que é Portugal, que ganha realmente a Hungria, porque impôs o empate à França e impôs também um empate à Alemanha, isto em Munique, e portanto não era uma equipa qualquer, e Portugal só ganhou mesmo naqueles 10 minutos finais, em que conseguiu realmente golear, mas que sentiu dificuldade em até aí marcar um gol à bem estruturada defesa da Hungria. Jogou em casa, num planeta Terra completamente diferente. Ver aquele estádio com 60 mil e depois ver a Covid a disparar em toda a Europa, é surreal. Exato. Mas Portugal esteve bem. Mas sabes que eu estava a ver essa questão da Hungria, e falaste dessa coisa, e bem, que é Portugal é o único que vence a Hungria. Sabes quem é que eu estava, umas declarações que eu me estava a lembrar? Do Jorge Jesus, quando o Sporting estava na Champions, e estava naquele grupo que era Sporting, Juventus, Barça e Olympiacos. E o Jorge Jesus disse: eu quero ver quem é que vai conseguir buscar os 3 pontos ao Pireu. E o Sporting foi o único que na altura venceu o Olympiacos em casa. Portanto, é surreal, não é? Portanto, como Portugal vence 3-0 a Hungria, mas a Hungria empata com a Alemanha e com a França.
Não, mas Portugal esteve, pronto, o primeiro jogo era fundamental, como se percebeu rapidamente, era fundamental ganhar à Hungria. E a partir daí, creio que Portugal poderia ter condições, como se viu, de empatar ou ganhar até a Alemanha ou a França. Um empate com 4 pontos dava perfeitamente. Sendo que nós começámos sempre a ganhar os jogos. Sempre. E portanto, este grupo acaba por ter a França em primeiro. Eu creio que a França também houve ali uma altura com o jogo com Portugal, que entramos ali quase num pacto de não agressão. Para eles estava bom, em primeiro lugar, tranquilo. Para Portugal o apuramento era o mínimo, sem garantido, e portanto, com a Alemanha também já a garantir 4 pontos, a coisa deu-se, e felizmente que se deu, mas foi ali o aviso. O segundo jogo com a Alemanha não correu nada bem, correu francamente mal, mas com a França estivemos bem, sobretudo com as alterações que foram feitas, já toda a gente falou disto, mas o Fernando Santos esteve bem. A Alemanha, pronto, também não é a Alemanha toda a gente pintava, que não era tão forte. Eu continuo a achar a Alemanha realmente uma seleção fortíssima. Num dia bom, uma Alemanha pode ganhar fácil a qualquer equipa do mundo. Pode ser uma equipa, é muito poderosa, mentalmente poderosíssima, e creio que Portugal perdeu o jogo aí, porque não acreditou ou não estava preparado para a força mental dos alemães em casa. Foi um autêntico rolo compressor, sabendo também o Akinlow, que é o último torneio que está à frente da equipa, e portanto houve ali um toque a reunir, com as chamadas do Müller, com o Hummels, que também voltaram à seleção, depois de terem abandonado no último Mundial. Foi realmente também o Akinlow que teve que puxar 2 jogadores históricos para a seleção da Alemanha, e creio que foi a mentalidade forte da Alemanha que ganhou o jogo a Portugal, para além de tudo mais, que foram os erros. Portugal depois admite que acaba por ter, do ponto de vista tático, na abordagem, na leitura tática do Fernando Santos, sobretudo com aquele lado direito com o Nelson Semedo, que foi autenticamente trucidado pelo Guzens, não sendo ele, parece-me a mim, o responsável máximo da derrota, longe disso. Creio que o meio campo de Portugal perdeu completamente as marcações à seleção da Alemanha, e foi por aí que perdemos o jogo. Sim, eu aí, pronto, sou sério. Eu tenho sido crítico de 2 jogadores, 3 jogadores, se quiseres. Diogo Jota, sou um grande crítico, acho que procura ali uma individualidade que acho que não deve ser assim. Portanto, eu acho que o Diogo Jota já enterrou a seleção ali em 2, 3 ocasiões, que podia ser gol para outros, mas que ele quis assumir o protagonismo. E Mas faz o passo ao Ronaldo. Pois, faz à última, não é? Portanto, quando depois também havia outro no jogo com a França que também podia ter sido, e tranquilizava-nos a vitória. E depois os outros 2 é Bernardo Silva, que acho que não é o Bernardo Silva que o Pep Guardiola dizia que é Bernardo mais os outros. Nós tivemos essa frase há 2 anos. E Bruno Fernandes também, não? E Bruno Fernandes. Bruno Fernandes para mim tem estado sim, mas Bruno Fernandes para mim tem estado a jogar muito na sombra de Bernardo Silva. E há aqui outra questão, que é: quantas vezes é que nós vimos o Bruno Fernandes rematar a baliza? Que nós sabemos que é um traço de personalidade dele, que é estar no meio da rua, não é? Portanto, desde os tempos do Sporting, que assim é. Quantos gols é que ele não marca assim? Quantas vezes ele também não faz aqueles cruzamentos belíssimos, teleguiados no Manchester United? E portanto, eu, como fã de Manchester United, só posso agradecer a contratação de Bruno Fernandes, porque realmente o Manchester United com Bruno Fernandes transfigurou-se totalmente. Portanto, tínhamos Pogba, mas não era suficiente, claramente. Não, mas parece-me que é uma questão meramente física, essa do Bruno Fernandes, que é o jogador em todo o campeonato com o maior número de minutos que chega, e portanto foi uma época de um desgaste enorme, e creio que o Fernando Santos percebeu isso no jogo com a França, quando o mete apenas a 20 minutos, e aí já viste um outro Bruno Fernandes muito mais solto, mais fresco, a cair muito bem pela direita, a apanhar o jogo de frente, é onde ele é muito forte, naquele passo de ruptura, que ele é fantástico, e creio que Portugal vai ainda ganhar muito neste campeonato, e se calhar já aqui com a Bélgica, não sei se vai haver alterações. Eu acredito que o Fernando Santos não vai mexer na equipa. A equipa que jogou com a França vai ser a equipa que vai jogar com a Bélgica, posso estar enganado. Tinha apenas aqui alguma dúvida, que poderia ser a questão física do Danilo. Não acredito. Acredito que o Nelson Semedo vai jogar. O Danilo é que eu não sei como é que estará fisicamente, depois daquela pancada terrível que levou do Courtois. O Courtois tem aí um meme. Aliás, do Lloris. Já estás a antever. O Courtois é que é belga. Exato, o Lloris, e que há aí um meme a dizer que o Lloris pensou que era a cabeça do Éder. Do Éder, exatamente. Não era. Mas a única dúvida, o Palhinha entrou francamente bem. Fez um caço na segunda parte terrível e mexeu bem na equipa. Quer dizer, o Moutinho já não é jogador para uns 90 minutos, mas
Mas é aquele que não compromete, não é? Nada, nunca joga mal. Quer dizer, não me lembro de um mau jogo do Moutinho, pelo menos na Seleção Nacional. E o Renato enorme. O Renato 6 acaba por ser, para mim, o homem do jogo. Faz uma exibição estratosférica, para além do Rui Patrício, e claro, já coloco fora desta equação. Também, mas o Cristiano Ronaldo, nem vale a pena falar, porque bate recordes atrás de recordes, é um jogador. Sim, mas sabes que eu pessoalmente eu fico um pouco triste de já não ver, eu aqui pronto, vou quase parafasear o Fábio Capello, que já não vejo o Ronaldo a driblar como driblava antes. Mas vês o Ronaldo a pegar na bola numa grande área e acabar o gol. Sim, não ponho isso em questão, mas aquilo que era a imagem de marca dos dribles que o Ronaldo fazia, o jogador para um lado e... Ganhou outro tipo de skills, com a idade foi refinando outro tipo de coisa, vai potenciando aquilo que tem, que é ainda a sua grande capacidade física, se calhar não tem tanta explosão como tinha. Exato. E tem um futebol diferente, e joga também numa posição um bocadinho diferente, não é? Sim. Enfim. E acho que Portugal ganhou com a entrada de Danilo ao lado de Renato e do Moutinho, porque soltou mais o Ronaldo não teve necessidade de baixar tanto, não defendeu tanto, e portanto ficou muito mais disponível fisicamente para aguentar o jogo. Víamos o Ronaldo estar acampado no meio campo quase. Pois, portanto, isso é uma vantagem. E agora vem a Bélgica. Exatamente, portanto agora avançamos para os jogos que vamos ter aí, portanto País de Gales, Dinamarca, começa já no sábado, e também no sábado a Itália, Áustria. O que é que te apraz dizer? Isto aqui será uma vitória da Dinamarca e uma vitória da Itália? Sim, acho que sim. Se não houver nenhuma surpresa, creio que pela lógica é isso que vai acontecer. A Itália que já não joga em casa, portanto vai jogar a Wembley, e País de Gales e Dinamarca que jogam em Amsterdão, portanto os dinamarqueses estão relativamente próximos. Portanto, pode haver... Jogam praticamente em casa, sim. Sim, portanto, por aí. Budapeste continua a ser palco e, portanto, vai receber o jogo da Holanda com a República Checa no mesmo dia que joga Portugal, portanto, no domingo. Vantagem Países Baixos. Okay. Acho que sim. A partida tem mais equipa para, não é? Sim. E tem mais um outro histórico. Exatamente. Portanto, também conta nesta altura. Exato. E, portanto, nós jogamos quase em casa, aqui em Sevilha, Bélgica-Portugal. Enfim, obviamente que não esquecer que este podcast é um podcast de política, e eu próprio fiz uma publicação quanto a isto. Não se consegue perceber como é que nós, com todas estas regras da não circulação, portanto, não saída, entrada ou saída da área metropolitana de Lisboa, temos o Presidente da Assembleia da República a pedir para que os portugueses vão massivamente, e a expressão é massivamente, para Sevilha. Portanto, não podemos entrar em Albufeira. E atenção que Sevilha está numa zona vermelha em Espanha. Exato. Mas sabes que isto para mim o governo também, eu acho que o vermelho só funciona cá para dentro, porque para o resto está tudo tranquilo. Porque repara, tens a final da Liga dos Campeões, que não podia ser jogada em Istambul, portanto Istambul está há 2 anos para acontecer a final lá, portanto 2 vezes que vem para Lisboa, e a questão aqui é... para Lisboa, não, desculpa, uma para Lisboa e outra agora para o Porto, se é que é, peço desculpa, e portanto vens trazer para cá um país que está infestado da variante Delta, que é a mais contagiosa, e portanto ficas agora com o governo a perguntar, mas como é que isto aconteceu? Quando havia aquela segurança, não é, que nos diziam que isto vai ser criado uma bolha, os visitantes vão e vêm no próprio dia. Tal não aconteceu. E tu sabes tão bem quanto eu que a Premier League é uma das ligas mais, do ponto de vista do comportamento mais rígidas. Aliás, vimos aquela questão daquela brincadeira que o Bernardo Silva chamou Conguito ao Mendy, e foi logo acusado de racismo, e portanto teve logo que pagar uma multa e tudo isso. E portanto, se assim é de rígida com isto, é também rígida com quem está e quem são as pessoas que visitam os estádios. Portanto, a Premier League tem o rigor de que o estádio tem que ser um local chamado family friendly, portanto tem que ser um espetáculo para as famílias, portanto não tens episódios de violência nos estádios, maioritariamente, não estou a dizer que não haja daqui, portanto os hooligans são regra geral banidos do campeonato inglês. Ora, os hooligans estão banidos do campeonato inglês de ir ao estádio,
quando existem Liga dos Campeões e quando existem europeus e mundiais, são aqueles rastros de destruição que nós vemos dos É uma vergonha, não é? ingleses, que acontece sempre, bebem uns copos, já foste. E não mudaram muito, desde a altura em que a Margaret Thatcher impediu realmente os adeptos ingleses de viajarem pela Europa, a coisa não mudou e cada vez está pior. E não é só a Inglaterra. Ainda há dias, numa celebração do Rangers, também houve desacatos. Em Dublin houve desacatos, portanto não é uma coisa apenas do inglês, de Inglaterra, e mesmo do Reino Unido, aquilo está naquele ADN quase irracional, que é de facto irracional, em que o futebol serve realmente para extrapolar uma série de coisas que nada tem a ver com o futebol, é mesmo a questão já quase social, cultural, está enraizada, que parece já é uma coisa muito, muito normal, não sendo todo normal, mas para eles é normal. Infelizmente vieram para Portugal e foi o que foi. Exato, e portanto, agora com este incentivo do governo, sobretudo é aquela coisa, quer dizer, vamos para a Espanha, mas não podemos ir para o nosso Algarve, ou não podemos ir para a nossa região centro, ou para o nosso norte, ajudar aqueles que realmente precisam, que são os nossos empresários, e não os empresários dos outros. Mas olha, a Bélgica vai ser um adversário terrivelmente forte, muito forte. De resto, na pirâmide, antes de começar o torneio, eu tinha dito que a Itália, Bélgica, a própria Espanha, estariam num patamar muito elevado com a França, e a Alemanha um patamar muito intermédio, porque a equipa belga volta a ser, enfim, é para já a equipa que em 10 jogos da qualificação marcou 40 golos, 40, com 15 jogadores diferentes. Poucas equipas no mundo conseguem este registro. Sofre apenas 3 golos. Tem um técnico, que é o Martínez, um espanhol, que grande parte da carreira é feita a treinar equipas em Inglaterra, que conseguiu pôr realmente esta seleção belga a potenciar toda a sua grande qualidade individual em prol do coletivo. É muito rigor, tem uma série de matéria-prima qualificada no banco. De resto, ver Eden Hazard e Kevin De Bruyne nos primeiros jogos de apuramento desta fase, já final aqui, é algo que nos deixa muito apreensivos. Repara, não é qualquer equipa do mundo que deixa o Hazard e Kevin De Bruyne, de facto, apesar do De Bruyne ter ali o problema físico no início, mas está a começar a entrar e a ganhar a forma que se calhar vai ser um problema para Portugal, e o maior problema da equipa portuguesa vai ser Lukaku, que é para mim o melhor ponta de lança puro e duro do futebol mundial. Se o Ronaldo é o maior avançado do mundo nesta altura, até pelos golos que marca, Lukaku, não tenho a menor dúvida, estará nesta altura até num patamar já superior a Robert Lewandowski. Isto na minha perspectiva, é um jogador de uma capacidade física de explosão que consegue ganhar qualquer jogo. Arrancando de trás, Portugal vai ter que ter muito cuidado realmente com os movimentos do Lukaku, sendo que Portugal vai defrontar uma equipa que joga com 3 centrais. Exato. Tal e qual como jogou com a Alemanha, e a Alemanha deu-se muito bem quando jogou com Portugal com este esquema de 3 centrais, e a Bélgica vai também ter de ter 3 centrais, Alderweireld com Vertonghen ainda a titular, e depois Boyata poderá ser, ou Denayer, poderão ser ali jogadores de meio campo, aliás da defesa, com 2 laterais que sobem bem, com um guarda-redes excepcional, um dos guarda-redes top a nível mundial, mas aí também o Patrício é, meio campo com o Witsel, que também não foi titular e que agora começa também a ser titular, Tillmans, que é outro médio verdadeiramente excepcional. Enfim, é uma equipa muito completa. Não tenho aqui um ponto fraco para esta seleção, que em 2016 foi eliminada nos quartos de final, mas teve uma média já muito interessante, 1.8 golos por jogo. Portanto, já havia a tendência de marcar muitos golos em 2016 e, portanto, Portugal vai ter que ter muito cuidado, sendo que é uma equipa que também não defende. E isto também é bom para a equipa portuguesa. Portugal vai ter espaço para atacar, vai ter a possibilidade de ter a posse de bola, e se tivermos posse de bola, como tivemos com a França, a probabilidade de ganhar à Bélgica é grande, se bem que eu coloco isto aqui num 50-50. É um pouco isso. A questão é que o Lukaku tem estado a melhorar, ou seja, o Lukaku do Inter não é o mesmo Lukaku que tiveste no Manchester United, ou seja, o Lukaku do United era um tanque em que estava ali parado, portanto passa em bola e chuta. E agora o Lukaku do Inter já é um Lukaku que tem velocidade, portanto não vou dizer que vai ter a velocidade do Mbappé, mas se calhar consegue fazer coisas semelhantes a Benzema, por exemplo. Portanto, Benzema é um jogador bastante móvel. Mais novo. Exato, sim, e mais novo. Mas pronto, as mesmas características e portanto já não é aquele... ou seja, torna-se mais difícil de aniquilar, por assim dizer. E depois lá está, para mim o meio campo é um meio campo de luxo,
É de luxo. E portanto vamos ver como é que tudo isso vai. A defesa dá-me assim uma certa esperança pelo fator da idade. Portanto, é uma Vertonghen defesa. 34, 32 Alderweireld, 30 o Boyata, mais novo deste. O Denayer, Tem 25 e, portanto, o que joga no jogador Lyon, no Lyon, portanto, é o jogador aqui mais que novo, gosto mas bastante, diga-se de passagem. é fabuloso. É fabuloso. Portanto, acho que será um dos próximos defesas de renome internacional. Acho que tem espaço para progressão. Precisa de sair do Lyon, por assim dizer, no sentido de ter mais visibilidade, ter outra competição, que enfim, o campeonato francês não é dos campeonatos mais interessantes do mundo, por assim dizer. Tem equipas homogéneas do terceiro, quarto lugar para baixo. Enfim, depois temos um lugar destacado para o PSG. Mas é isso, portanto, se conseguimos jogar aqui num bom contra-ataque, eu acho que temos aqui oportunidades para tal. Até porque Courtois é capaz de fazer o melhor e o pior. Já tivemos se puxarmos a fita atrás, fazemos aqui comparação de clubes, o Courtois que estava no Atlético de Madrid não é o mesmo Courtois que está no Real Madrid. Não. Portanto, houve também apesar de ter havido um upgrade daquilo que era o clube em que estava, não houve esse upgrade no que toca às suas qualidades. Portanto, Courtois já não é aquele guarda-redes que eu antigamente tinha medo. Eu acho que o guarda-redes que mantém o seu nível estratosférico é mesmo Emmanuel Neuer. Portanto, parece que o tempo passa e as qualidades não vão desaparecendo assim tanto quanto isso. E depois, pronto, é um jogador que joga muito bem com os pés e, portanto, para mim, um guarda-redes que joga bem com os pés, acho que é um ponto de bónus. Portanto, estamos encerrados este jogo. Muito bem. Vamos Falta então aqui o Croácia-Espanha, jogo de grande equilíbrio. Não arrisco também aqui um 50-50, parece-me. Porque agora são finais, isto que é o peso do jogo em si ganha outra dimensão e, portanto, a grande experiência da Espanha com esta Croácia é um 50-50, se bem que eu aqui até acho que a Espanha pode ganhar o jogo e pode partir aqui com algum favoritismo. Exato, portanto, eu aqui, apesar de tudo, vou apostar numa Espanha, por aquilo que eu vi da Croácia. Acho que se a Espanha estiver num dia tranquilo, Ganha. Acho que sim. Ora, um jogo que à partida será fácil e que vai ser também na Roménia. Portanto, este vai ser na Roménia, Suécia e França-Suíça. Ucrânia? Não, França-Suíça. O França-Suíça. Que é o segundo jogo da segunda-feira. França. Claramente França. Sim, aqui não me parece vai ser de sentido único. Sim. A Suíça já não é a Suíça de 2010. Não é. Não. Tens aqui depois o Suécia e Ucrânia também. Suécia. Acho que a Suécia vai embalar para ganhar a Ucrânia, sendo um jogo complicado, como disse, pela parte mais física da Ucrânia e pelo rigor ucraniano, a equipa do Andrei Shevchenko. E, portanto, a Suécia, daquilo que eu vi da primeira parte do campeonato, pode ganhar a Ucrânia. Eu aqui, pronto, vou ser um pouco mais resultadista, se quiseres, e vou apostar as minhas fichas na Ucrânia. Acho que é um jogo mais acessível. Portanto, acho que aqui num rasgo de individualidade, entendes, e de criatividade, a Ucrânia parece-me tem jogadores mais criativos do que a seleção sueca, exatamente. Apesar de existe uma página que é One Football e era engraçado ver, eles mostravam quais eram as equipas que davam mais jogadores às seleções. E, portanto, obviamente que as que dá mais é o Chelsea, o Manchester City. Portanto, chegaram os dois à final de Liga dos Campeões, mas é engraçado como o Dinamo Kiev aparece no meio destes colossos europeus, porque fornece exatamente 7 ou 8 jogadores do Dinamo Kiev. Nem Metalist, nem Shakhtar Donetsk, nada disso, é mesmo Dinamo Kiev, ponto final. É quase o clube do Estado. Basicamente é isso. Portanto, o Dinamo Kiev, que já há algum tempo não aparecia na alta roda dos clubes europeus. Portanto, tínhamos sempre o Shakhtar Donetsk, tivemos durante 2010 até 2013, 14 o Metalist. O Paulo Fonseca, exato. Sim. E portanto o Metalist também já desapareceu das contas e portanto temos agora aqui um ressurgimento do Dinamo Kiev, que também durante muito tempo esteve afastado
da alta roda, não é? E, portanto, o Shakhtar Donetsk que fazia boas surpresas e que na Liga Europa chegava com relativa facilidade aos quartos e chegou até às meias finais, se não estou enganado, a Final Four, ou quase em género, ou Final Eight da Europa League. E depois temos aqui um jogaço em Wembley, Inglaterra-Alemanha, exatamente. A última vez que me recordo deles jogarem juntos foi o 4-3 que a Alemanha venceu na África do Sul. Olha, nem me recordo. Muito, muito sinceramente não... Eu recordo-me sobretudo pela polémica que foi, na altura ainda não havia a tecnologia da linha de golo, e portanto foi uma bomba do Lampard, que a bola entra na baliza e volta a sair, e portanto na altura... Não, 4-1. Foi isso? 4-1, estava agora aqui a ver, exato, estava aqui a puxar atrás, dia 27/6, Campeonato do Mundo, 4-1, foi um arraso. Pronto, depois disso foi um grande equilíbrio, porque o último jogo foi um amigável, de resto, desde 2006 que não jogam um jogo oficial. Portanto, uma série de jogos amigáveis, com vitórias, da Alemanha 0-1, 3-2 para a Inglaterra na Alemanha, 1-0 para a Alemanha na Alemanha, e o último foi um empate a 0. Dá-me a ideia que pode ser um jogo equilibrado. A Alemanha, aliás, a Inglaterra jogando em casa, tem esse fator extra, joga em Wembley, não é? E agora vai ter que demonstrar, porque é o primeiro grande teste realmente que a Inglaterra vai ter. Sim. O Southgate vai ter o primeiro grande teste com esta seleção da Alemanha, que entrando focada, as equipas grandes, havia um treinador que agora nem me recordo o nome, que dizia, uma equipa grande só joga mal uma vez, nunca joga mal duas vezes. Isso é a grande verdade, e Portugal é um bom exemplo. Jogou mal com a França, jogou bem, aliás, jogou mal com a Alemanha, jogou bem com a França. E, portanto, são duas grandes seleções, isso é por demais evidente, e vai ser um jogo grandioso, dá-me ideia, este Inglaterra-Alemanha, que é sempre um clássico muito apetecível, não só aqui em Portugal, como em todo o mundo. Resta uma Copa América que ninguém liga absolutamente nenhuma. Exato, está a decorrer dá bem para ver a diferença de estatuto que é um campeonato da Europa, que por vezes até é mais equilibrado que o próprio campeonato do mundo. Estão aqui equipas muito equilibradas, grande parte delas, 2 ou 3 que destoam, neste caso a Macedónia, porque é o primeiro campeonato, a própria Escócia, etc. Mas o campeonato do mundo é muito mais desequilibrado, pelo menos numa primeira fase. E, portanto, este campeonato da Europa e este jogo é um espelho desse equilíbrio. Exato, tanto que há um youtuber brasileiro que está a falar da Eurocopa, né? Para eles isto é Eurocopa, em que ele diz, pronto, aqui a grande diferença, caso quem não saiba o que é a Eurocopa, é basicamente o campeonato do mundo sem a Argentina e o Brasil. Foi assim que este youtuber brasileiro se referiu também o Uruguai. ao Euro. Também punha lá o Uruguai. Sim, mas sabes que um brasileiro a falar do Uruguai... Sim, não parece. Já falar da Argentina é por favor, e por constatação de factos. Mas é isso. Mas o Uruguai, pronto, também, se olharmos para o Uruguai de 2010, foi assim um Uruguai fraquito, portanto só foi um Uruguai que volta a surgir com 2014 mais ou menos e fez uma boa campanha no Mundial de 2018. Mas é isso, e portanto... sabes qual é que é a minha opinião em relação à Inglaterra? Mantém-se a mesma de 2018, ou seja, é uma equipa que tem boas individualidades, muito criativa, mas até o momento continua a ser a sensação do quase. É um bocadinho isso. Aliás, basta ver que o Harry Kane é a estrela maior do clube e a chegar aqui à seleção e bola. É que nem perto do gol tem estado. Há o Phil Foden, para mim é provavelmente o melhor jogador da seleção inglesa. Da nova geração é claramente o jogador que está acima da média. Mas é isso, é realmente uma equipa do quase. Mas vamos ver. É isso, é que pronto, lá está. A bola é redonda. Havia um treinador sul-americano que dizia o campo é retangular, a cabeça é quadrada e a bola é redonda. Tudo pode acontecer. Exatamente. Portanto, não sei. Neste caso é bem verdade isso. Não sei, acho que este selecionador sul-americano deve ter ficado no tempo da PlayStation. Da PlayStation 1, em que realmente os jogadores tinham a cabeça quadrada, e portanto é assim. Portugal, se vencer este jogo, vai defrontar a Itália ou a Áustria, e depois defrontar pode muito bem apanhar já a França nas meias finais. Portanto, vamos sonhar alto, vamos sonhar que vamos encontrar a França nas meias finais, e ir. Portanto,
só para dar aqui uma pequena nota dos caminhos que são feitos, porque isto depois também era aquela coisa que é ficar em segundo, ficar em terceiro, qual é que é o caminho mais fácil, portanto é um pouco por aí. A França vai jogar contra a Suíça, vencendo, apanha ou a Croácia ou a Espanha. Se tivéssemos ficado no segundo lugar da Alemanha, apanhámos a Inglaterra e depois apanharíamos ou a Suécia ou a Ucrânia. E do outro lado tínhamos, esta é a metade mais fácil do quadro, em que temos República Checa, Holanda, que depois uma delas irá jogar ou com o País de Gales ou com a Dinamarca. Portanto, nós estamos claramente no quadro mais difícil, portanto, existem sempre aqueles quadros, às vezes mais nivelados, outros mais desnivelados, e portanto nós claramente estamos aqui no caminho difícil, mas vamos acreditar que vamos escrever mais uma epopeia, e portanto que, enfim, quanto mais difícil é a obra, melhor fica as coisas na história, e portanto é isto. Eu espero poder ir-te mandando mensagens a celebrar alguns resultados, e portanto, enfim, não digo para nós fazermos a festa, porque as circunstâncias são como são, mas vamos ver como é que será, e depois vamos ver também como é que ficará o governo nesta componente de, enfim, nós lembramos o que é que o Éder disse, não é? É feriado. Exato, é feriado. E nós vimos a enchente, e portanto duvido que as pessoas também se contenham em casa. Portanto, se foi a festa que foi com o Sporting, então nem quero imaginar como é que será com a seleção. Com a seleção nacional. Vamos acreditar no Fernando Santos, que é um homem de fé, devoto da Nossa Senhora de Fátima, mas esse caminho é diferente daquele que aconteceu em 2016. Tínhamos ficado na parte boa do quadro. Desta vez vamos arrancar na pole position da segunda fase, do lado da pista suja. É aquele que é mais difícil. Mas vamos acreditar que Portugal vai ganhar. Não te sabia conhecedor de desportos motorizados. Não, olha que não. Olha que não. Mas olha que se saber que existe dois lados da pista, um que é mais limpo, outro que é sujo, não é para qualquer um, digo-te já. Não. Isso é para os meus colegas dos desportos de motorizados. Isso, o João Carlos Costa. Mas, também já cá esteve também no podcast. Pronto. Na altura, mas vamos acreditar, é um jogo a jogo, e portanto é aguardar para ver o que é que vai acontecer no domingo a partir das 8 da noite, e depois é o contigo. Vamos falando para só por curiosidade, com mensagens positivas. Só por curiosidade, sabes se vai estar a narrar este jogo na Gol FM? Não vou estar, digo já. Vou estar no país Holanda, República Checa, e vou estar no Suécia e Ucrânia, exatamente. Pronto, então vai estar. Que é isso. Quando gritares gol da Suécia, vai ser com um carinho especial, calculo. Algum ucraniano pode estar a ouvir e pode não achar piada. Pois, é isso. Eu pelo menos vou estar aqui a torcer pela Ucrânia. Nuno, foi um gosto enorme ter-te aqui. Também. Portanto, é de tua terceira vez. Aguardo já a quarta. Vamos esperar que pelo menos a quarta seja no Mundial do Qatar. Portanto, vai estar mais calorzinho. Pode ser que antes disso a gente ainda se encontre aqui. Sim, nem que seja virtualmente. Sim, é o que eu digo. Esse aí, pelo menos, o Mundial do Qatar, eu acho que esse está garantido. Vamos ver agora o que é que pelo meio encaixa, por assim dizer. Portanto, Nuno, um grande abraço para ti. Obrigado por teres estado desse lado. A ti, ouvinte que estás aí desse lado, já sabes, continuar a partilhar, subscrever e dar o gosto e as 5 estrelas na podcast. Este podcast, não te esqueças, obviamente, daquilo que vai acontecendo. A Academia Política está aí a romper, portanto vai haver mais uma formação e, portanto, aliás, o Nuno também foi aluno da Academia Política. Portanto, é verdade, foi muito engraçado. Estava-me a esquecer desse pequeno grande detalhe. Foi muito engraçado, muito interessante mesmo. Agora vai haver a segunda edição especial das autárquicas, portanto, que está a ser desenhada, e portanto é um propósito para tanto aqueles que querem concorrer para as autárquicas terem material de estudo e material de preparação também, mas também para aqueles que, enfim, são cidadãos e são curiosos e querem ser informados para saberem também aquilo que são os seus direitos e como é que podem também escrutinar melhor os presidentes da Junta, os deputados municipais e, obviamente, o Presidente da Câmara. Portanto, é o poder mais próximo que nós temos e, portanto, fica já aqui esta promessa feita. Nuno, espero também ver-te aí como aluno e que seja uma experiência tão boa quanto a primeira. Portanto, já sabes, como eu costumo dizer, tu sabes então mais de cor. Até lá tem boas conversas e já agora, Força Portugal! Um grande abraço.